Fala galera, beleza? Professor Flávio Barcelos aqui para mais uma aula do nosso projeto de aulas semanais da Cursol. Hoje eu vou atender um pedido de um seguidor lá no Instagram, me mandou um direct solicitando esse assunto, né? Dando continuidade a essa aula a esse conjunto de aulas de esclarecimento sobre como que vai ficar as novas regras de taxação e tarifação depois da lei 14.300, como é que vão ficar as cobranças, né? Como é que vão ficar as taxas, as cobranças. E hoje especificamente eu vou falar sobre o custo de disponibilidade, como é que vai ficar. Já expliquei como vai ficar, já expliquei as alterações, já falei de uma forma qualitativa. Hoje a gente vai fazer quantitativamente, hoje a gente vai fazer um exemplo numérico. Vou pegar uma conta de um cliente, né? Uma conta aqui real desse mês, e a gente vai calcular isso daí, como é que fica em diferentes cenários para você entender de uma vez por todas como é que fica essa questão do custo de disponibilidade, beleza? Só para a gente iniciar, então, eu organizei esse assunto aqui. Vamos aqui no meu tradicional mapa mental, aonde eu vou recapitular o que a gente já falou, mas só para ficar mais claro. Então, a nova cobrança do custo de disponibilidade segundo a nova lei 14.300. Então, vamos lembrar aqui como era antes, né? Então, antes, né, até 180 dias após a lei. Então, o que aconteceu? Com a promulgação da lei no dia 6 de janeiro de 2022, ela alterou a forma de cobrança, só que ela deu um prazo de 180 dias para as concessionárias se adequarem. Então isso venceu no dia 5/7 de 2022, ano passado. As concessionárias então tiveram esse prazo para se adequar. Mas antes disso, antes de haver essa mudança, né, lá desde 2012, quando começou a primeira resolução normativa 482, todos esses anos houve cobrança em duplicidade, e isso era perfeitamente legal, estava dentro da lei, estava dentro da resolução, né? Tinha previsão legal lá. É uma coisa injusta, absolutamente injusta, ser cobrado duas vezes, mas era assim que era a regra. E felizmente isso mudou com a nova lei. Mas vamos relembrar como é que era antes então, né? Então, antes, um cliente, ele pagava o custo da disponibilidade. Vamos supor que ele tivesse compensado toda a energia que ele consumiu, né? Vamos supor que ele consumiu 500 kWh, ele fosse um cliente bifásico, né? Que custo de disponibilidade, como vocês sabem, é de 50 kWh. Então vamos supor, esse cliente ele consumiu 500 kWh, mas ele injetou na rede também os mesmos 500, para arredondar e facilitar as contas. Ele injetou esses mesmos 500. Então, ele compensou 1 para 1, então ele não teria que pagar nada. Só que aí o consumo dele cai para zero, né? Como ele compensou tudo que ele gastou, o consumo dele não é mais 500, é 500 menos os 500 que ele injetou. Então o consumo dele caiu para zero, então ele caía no custo de disponibilidade. Ele era descontado aqui a quantidade referente ao custo de disponibilidade nos kWh, e além disso ele ainda pagava os kWh. Então assim, ele compensava os 500 que ele gastou, tá? Só que ele ficava com essa compensação zerada, ou seja, ele gerou 500, mas ele teve que pagar 100. Então ficava a sensação de como se ele tivesse consumido 600, né? Porque ele compensou 500, mas ele ainda teve que pagar 100. Então ele era cobrado duas vezes, percebe? Então isso era assim e era bastante injusto. Depois, né, desse prazo aqui, as concessionárias entraram nessa situação aqui, ó. O cliente que instalou o sistema dele antes de janeiro de 2023, né? Ele tem então essa situação aqui, ó. Ele paga o valor do custo da disponibilidade, então ele vai compensar, tá? Ele vai ter que, vamos supor, então, o mesmo cliente que gerou 500 e consumiu 500. Nesse caso, como a compensação foi total, ele fica sem ser cobrado de nenhum kWh. Então ele cai no custo de disponibilidade, ele cai na taxa mínima, na tarifa mínima. Então ele paga. Só que ao pagar, ele não desconta mais a quantidade que foi paga. Então ele fica com aquele crédito. Então no nosso exemplozinho lá,
ele gerou 500, né, injetou 500, consumiu 500. Ele vai ter que pagar os 100 kWh, vai ter que pagar o custo da taxa mínima, só que ele só vai ser descontado de 400 do que ele gerou. Ele fica com 100 de crédito. Então ele não paga duas vezes. Percebe? Esse foi o avanço. Então ele fica com esse crédito para os próximos 6 meses. Só que ainda tem uma outra situação. Um cliente que tem o direito, que não teve esse direito adquirido, ou seja, que ele instalou após janeiro de 2023, após 7 de janeiro de 2023. Então esse cliente que não tem direito adquirido, ele começa a pagar o fio B. E o fio B é uma remuneração à concessionária pela utilização da rede de distribuição. Então não faz sentido mais ela cobrar uma taxa mínima, uma vez que o cliente já está pagando pela utilização da rede. Perfeito? Então no caso dos clientes que estão pagando o fio B, ele não paga mais o custo de disponibilidade se ele consumir acima da taxa mínima. Então, no nosso exemplozinho lá, o cliente gerou 500, injetou 500 e consumiu 500. Como é que vai ficar a situação dele? Ele vai ficar, então, da seguinte forma. Ele não paga a taxa mínima porque o que ele injetou na rede, ou seja, ele vai pagar um fio B por esses 500, e por isso ele não precisa mais pagar a taxa mínima, porque ele está sendo tarifado em cima dos 500 kW que ele injetou na rede. Então, portanto, ele não paga a taxa mínima, mas ele, né, desconta o valor dessa taxa mínima nos créditos injetados. Então, no caso deixa eu acertar aqui, ficou digitado errado, né? No caso do nosso exemplo, o cliente que consumiu 500 e injetou 500, como é que ficaria a situação dele? Ele não paga nada de taxa mínima e ele não fica com crédito nenhum, ou seja, ele abate todos os 500. 500 por 500 fica zerado aí, mas também não precisa pagar a taxa mínima. Então, isso aí é uma vantagem, né, que a Lei 14.300 trouxe. Agora, como eu falei para vocês, eu vou fazer um exemplo numérico aqui no quadro, né, mostrando isso numericamente, que fica mais fácil, fica mais claro. Meus alunos me pediram que resolvesse esse exemplo dessa forma e vamos fazer então assim, beleza? Vamos lá. Ok, então vamos lá. Então, considerando aí que o cliente, como eu falei para vocês, eu vou pegar uma conta real. Então é um cliente bifásico, portanto, ele tem uma taxa mínima, né, um custo de disponibilidade de 50 kWh. A tarifa aqui na EDP do Espírito Santo, agora em 2023, ela está no valor de, sem os impostos, tá? Por falar em impostos, imposto é cálculo de imposto não é tão trivial. Muita gente tem dificuldade com isso também. Então eu vou gravar uma aula só falando como é que é a tributação, como é que se calcula esses impostos. Então aqui está 0,6734, já é a tarifa inteira, tá? Considerando a parte de distribuição e a parte de energia, de geração também, transmissão e geração. Então a tarifa total está nesse valor ali. O consumo desse cliente foi, nesse mês aqui em questão, 448 kWh. E ele injetou na rede um pouco mais, 471 kWh. Legal? Então, esses são os dados aí do nosso cliente. Eu vou traçar agora aqui, então, alguns cenários, tá? Esses aqui são os nossos dados aí. Então, vamos traçar alguns cenários. Primeiro cenário, como era antes da Lei 14.300. Como era antes. Num cenário anterior a 14.300, esse cliente, ele teria que pagar, eu já fiz umas anotações aqui para facilitar as contas, ele teria que pagar
o custo de disponibilidade total. Então, ele teria que pagar os 50 vezes 0,6734. Então, ele teria que pagar, na conta dele, R$ 33,69 de custo de disponibilidade. Vou botar aqui um CDISP. Ele teria que pagar isso aqui. Ok? Então, vamos botar aqui um sinalzinho de mais. Teria que pagar isso aqui. Ele consumiu Ele consumiu 448 vezes 0,6734. Isso dá mais... Já fiz a conta aqui. 301,88. 301,88. E ele injetou... Vamos compensar 1 para 1. Ele injetou 448 vezes 0,6734. Flávio, professor, o que é esse 0,6734? Lembra? É a tarifa de energia completa. Então, ele injetou, então eu vou colocar isso com sinal negativo. Menos, é assim que vem na conta. Menos 301,88. Então, quanto que dá para o cara pagar no final das contas? Isso aqui cancela com isso, então ele tem que pagar R$ 33,69. O cliente teria que pagar R$ 33,69. É claro que a conta não é só isso, né? Aí tem tarifa de iluminação, tem... Tá passando o carro da polícia ali. Vamos lá. Tarifa de iluminação. Os impostos, né, que eu estou calculando aqui sem impostos para simplificar, por enquanto. Então, isso aqui é o que ele teria que pagar. Aí o saldo energético. Saldo de créditos energético. Quanto que fica? O saldo energético fica 471 que ele injetou total, menos 448 que ele usou aqui para compensar. 448 que ele usou aqui para compensar. Isso aqui dá 23 kWh. Então, ele paga 33,69 e só sobra 23 kWh para ele. Então, esse era o cenário anterior, um cenário bem ruim, bem negativo. Você está pagando o custo de disponibilidade 2 vezes. Beleza? Então, esse é o cenário 1. Vamos fazer agora um cenário 2, que é para o cliente que instalou energia solar, como é que ficou depois da Lei 14.300. Mas o cliente que instalou logo no início, ou que ele instalou há muitos anos, ou que ele instalou pelo menos até antes de 6 de janeiro de 2023. Então, ele é o chamado com direito adquirido. Né? Então, esse é o segundo cenário. Vamos apagar aqui. Não, deixa eu deixar isso que já está escrito aqui. Vamos apagar só os valores. Vamos apagar aqui. Então, para o cliente que já tenha o sistema dele instalado anteriormente, o sistema com direito adquirido, ele vai pagar. Como ele não paga o fio B, tudo que ele consome, né? Então ele consumiu 448 kWh. Ele injetou 448, certo? Só que ele não vai usar esses 50 kW para pagar aqui. Ele tem que pagar a tarifa mínima ainda, então ele tem que pagar os 50
vezes 0,6734. Ele ainda tem que pagar aquele valor lá, ó. 33, quanto que é mesmo? 69. 33,69 reais. Nesse caso aqui, ele então ele ainda tem os valores aqui, quanto que dá? 301. Aqui o injetado é negativo, né? Como a gente falou. Deixa eu pagar aqui. Igual a negativo. 301,88. 88. Então, como esse aqui ele tem a pagar e esse aqui ele tem de crédito, isso aqui se cancela e aí ele fica então com o saldo financeiro simplesmente os 33,69. Então, ele tem que pagar esses 33,69 aqui. Reais. Tá? Só que o saldo de crédito energético é 471 menos 448 menos os 50, porque agora a lei fala que se você já pagou ele aqui como taxa mínima, você não pode descontar ele aqui de novo. Então ele ficaria agora com 73 kWh de saldo energético, de crédito energético. Então, a melhoria para o pessoal que já tem o sistema instalado é que agora vai sobrar mais kWh para ele, tá? Aí, é claro, fica como saldo dentro das mesmas regras, 60 meses de validade. Beleza? E aí, para o pessoal que não tem direito adquirido, agora vamos pegar o cenário 3, sem direito adquirido. Quem então não tem direito adquirido, ou seja, quem instalou mais recentemente, depois do prazo de carência da Lei 14.300, como é que vai ficar? Então ele vai, vamos de novo aqui, só apagar os valores. Então ele vai, o consumo fica na mesma coisa, né? Vou pegar aqui. E o saldo de crédito também a gente preenche depois, vamos explicando. Então, vamos ver como é que isso aqui vai ficar agora. Beleza. Então ficou assim. Apagar. Agora, se ele injetou mais do que a taxa mínima, mais do que os 50, ele vai ter que pagar FIU B em cima desse valor aqui. E já que ele está pagando FIU B, ele não precisa mais considerar isso como taxa mínima. Ou seja, como ele é maior do que 50 aqui, 448 é maior do que 50, que é a taxa mínima, ele paga 0. Tá? Não precisa mais pagar a taxa mínima. Aqui, então, ele vai injetar os 448, ele consumiu os 448, ele vai considerar os 448 injetados, então aqui é a mesma história, vezes 0,6734, vezes 0,6734, aqui vai dar mais 301, aqui vai dar menos 301,88, né? 0,88. Portanto, aqui cancela com aqui, a taxa mínima é 0, o saldo financeiro que os clientes têm que pagar é 0. Absolutamente 0 mesmo. É claro que a conta não vem zerada pelos motivos que vocês já sabem que eu já falei. Tem taxa de iluminação, tem a tributação em cima desse injetado, tem a taxa do FIU B,
né? Então, tem outros valores, mas em termos de saldo de energia gerada, consumida, esse balanço aí, e taxa mínima, e taxa de disponibilidade, custo de disponibilidade, não é uma taxa, é o custo de disponibilidade, isso vai dar zero, absolutamente zero. E como é que fica o saldo de créditos energéticos? Fica 471 menos 448, porque agora ele está usando todos os 448 realmente. Não está descontando 50 para bater aqui, porque ele não está pagando aqui. Então, aqui ficam, de novo, os 23 kWh de saldo para o mês seguinte, porém ele não teve que pagar nada do custo de disponibilidade. Então, isso melhorou também para os clientes sem direito adquirido. Legal? Deu para entender essa parte aí também? Para finalizar, um último cenário, né? E aí eu já não vou poder pegar e usar esses dados aqui do nosso cliente hipotético, do nosso cliente do exemplo, porque esse novo cenário se esse cliente injetar na rede menos do que a tarifa mínima, né? Então, se ele injetar menos do que a tarifa mínima, eu tenho que mudar isso aqui. Então, vamos continuar um cliente bifásico, a tarifa é essa aqui mesmo, mas vamos pegar aqui o consumo e a injeção dele foram baixos, foram menores do que 50. Vamos botar aqui, por exemplo, para facilitar as contas também, 30 e 30. Então, esse cliente injetou 30 na rede e consumiu 30. Observa que aí ele consumiu menos do que o custo de disponibilidade, menos do que a tarifa mínima, a taxa mínima. Nesse caso, ele vai ter que pagar aqui, ele vai ter que pagar essa diferença, né? Então, ele vai ter que pagar 50 menos 30, né? Isso aí vai dar 20 vezes o custo do quilowatt-hora, que é 0,6734. Isso aqui, então, dá 13,48. Então, ele vai ter que pagar 13,48. Deixa eu apagar aqui o restante aqui para baixo também. Né? A gente vai... parece um pouco repetitivo, né? Se você já entendeu, mas esse exemplo ele é importante porque ele ajuda a deixar mais sólido, né? A fixar esse conhecimento aqui. Então, a gente vai repetindo aqui devagarzinho, passo a passo, para todo mundo acompanhar. Então, olha só. Beleza aqui. Então, agora ele consumiu 30 e ele injetou 30 kWh. Tá? E aí aquela mesma história, vezes 0,6734, que é a tarifa de energia aqui, vezes 0,6734. Isso aqui dá a parte negativa aqui embaixo. Eu fiz essa conta. Deixa eu ver se eu fiz mesmo. Não fiz. Essa parte não fiz. Então vamos fazer aqui na hora. 30 vezes 6734, 20,22. Isso aqui dá 20,22. Aqui dá menos 20,22. É claro que aqui esse cancela com esse. E aí o saldo financeiro fica somente o 13,48. E o saldo de créditos energéticos? Bom, se ele injetou 30 e consumiu os 30, o saldo fica 0. Perfeito? Então, o saldo fica 0 e ele tem que pagar 13,48, que é a diferença de 30 para chegar a 50. Né? São 20 kWh, né, vezes a tarifa. E esse, então, foi o último cenário. Beleza, pessoal? Eu acho que aí ficou claro, deu para, né, fechar, entender isso de uma vez por todas. Né? Ajudou aí a todo mundo entender como que fica a conta de energia, como que vai ficar, como já está a conta de energia no quesito custo de disponibilidade para a geração distribuída
segundo esse novo marco legal aí da geração distribuída, a Lei 14.300. Beleza? Ficamos por aqui, um grande abraço e até a próxima aula. Valeu!